Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da 28ª semana do tempo comum, nesse dia 15 de outubro, dia que celebramos a memória festiva de Santa Teresa de Jesus, nesse dia do professor, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 11, 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior. Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, fazer refeição em casa de um fariseu pode acarretar a Jesus algum desconforto. Com efeito, neste episódio, o fariseu critica Jesus por sentar-se à mesa sem antes ter lavado. Os fariseus davam muita importância a certas ações exteriores, como se fossem obras agradáveis a Deus. Não executá-las seria transgredir a lei. Jesus aponta para o essencial: a pureza de coração, a reta intenção, o amor ao próximo. Não basta a boa intenção, é necessário traduzi-la em gestos concretos. Por isso, Jesus lança aos fariseus um intrigante desafio: deem como esmola o que vocês têm, e tudo ficará puro para vocês. Dar esmola, símbolo da prática da caridade fraterna, é mais significativo e valioso do que a simples limpeza das mãos e dos utensílios domésticos. Querido irmão, querida irmã, um fariseu convidou Jesus para uma refeição, conforme já refletimos. Jesus aceitou o convite e sentou-se à mesa sem lavar as mãos, deixando o anfitrião escandalizado. Para os fariseus, lavar as mãos não tinha nada a ver com higiene. Para eles, era uma questão de preconceito, de pureza moral. Hoje ainda convivemos com esse espírito farisaico. Existem pessoas exageradamente preocupadas com o politicamente correto, tanto nas práticas religiosas como nas relações sociais. Jesus nos ensina que, ao convidar alguém para sentar-se à mesa, tenhamos o coração limpo para um encontro humano construtivo. A pureza interior e a verdade são expressões de nossa sintonia com Deus e testemunho de amor sincero. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: avalie como está a higiene de seu coração nas relações com Deus e o próximo. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, contigo aprendemos que a pureza do coração é mais importante do que a limpeza exterior dos objetos e do corpo. Infunde-nos, Senhor, autênticos sentimentos de amor a Deus e ao próximo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, a liturgia dessa terça-feira da 28ª semana do tempo comum, nesse dia 15 de outubro, dia que celebramos Santa Teresa de Jesus, dia do professor, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Gálatas capítulo 5, de 1 a 6, o Salmo
Salmo responsorial, Salmo 118, Lucas 11, 37 a 41. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas e a continuação desta reflexão aplicada à vida. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixar de circuncidar. Mais uma vez atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo o que vale é a fé, agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o tema da sujeição à lei continua presente na liturgia da palavra dessa terça-feira, mostrando-nos que quando estamos sujeitos à lei e não à fé, nós nos tornamos escravos. Toda estrutura carece de lei para nortear as ações daqueles que estão enquadrados nela. Porém, se tais leis não favorecerem a vida, elas perdem o sentido de existir e servem apenas para prender, escravizar. As leis existem para o ser humano e não o ser humano para as leis. Jesus Cristo deixou isso muito claro em suas pregações e o apóstolo Paulo resgata esse dado nesse trecho da carta aos Gálatas, escolhido para a primeira leitura de hoje, mostrando como devemos nos libertar de tais amarras. A problemática da primeira leitura gira em torno do tema da circuncisão, pois ela representava a sujeição à lei. Quem era circuncidado devia cumprir toda a lei judaica. Era uma espécie de pacto. Jesus aboliu a circuncisão como pacto e colocou em seu lugar a fé. Somente pela fé se chega à salvação, afirma Paulo, e não pela circuncisão. Nesse contexto, Paulo prega à comunidade cristã, mostrando que não tinha mais sentido a circuncisão e que era preciso desvencilhar-se dos antigos costumes judaicos para aderir plenamente à fé em Jesus Cristo. Essa exortação de Paulo nos ajuda a entender e lidar com certas atitudes que ainda hoje temos, quando ficamos presos às normas e rituais de nossa igreja e nos esquecemos do amor ao próximo, da caridade e de exercitar nossa espiritualidade, sustentáculo de nossa fé. Quem se prende às leis e normas se torna escravo delas, dizia Paulo na primeira leitura de ontem. Hoje ele retoma esse tema a partir de outro enfoque e nos ajuda a ser coerentes com nossas ações, como mostra o Evangelho. Jesus foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. Os fariseus tinham um zelo extremo com os rituais religiosos nos seus mínimos detalhes. Esse cuidado exacerbado ocupava todo o tempo da pessoa, não lhe sobrando tempo para a prática da caridade. O fariseu se admira pelo fato de Jesus não ter lavado as mãos antes da refeição. Vale lembrar que a prática de lavar as mãos antes das refeições, bem como purificar pratos e copos, era um rito religioso de purificação e não por questões de higiene pessoal, como hoje fazemos. Jesus sabe que este ato em nada contribui para a transformação do mundo e das pessoas, por isso ignora-o.
As preocupações de Jesus eram outras: o amor ao próximo, a justiça, a prática da caridade, enfim, aquilo que de fato promovia a vida, e não ritos apenas externos. Diante do espanto do fariseu, Jesus se manifesta de modo firme, apontando a incoerência dos ritos de purificação vazios de sentido. Com outras palavras, Jesus mostra que eles, os fariseus, cuidam das coisas externas, mas esquecem de cuidar do interior, de onde vêm todas as impurezas. De nada adianta limpar pratos, copos e talheres se o coração da pessoa está imundo. Ele questiona, mostrando que aquele que fez o exterior fez também o interior. Ou seja, tanto aquilo que é visto como o que está dentro de nós foram feitos por Deus e ambos merecem atenção. Não podemos ficar presos apenas a ritos externos. É preciso purificar o coração. Em outras palavras, precisamos nos converter. Quem não se converte não pode ter práticas boas, por mais que a aparência mostre o contrário. Se em vez de criticar os procedimentos externos de outros, eles praticassem a justiça e a caridade, estariam sendo purificados diante de Deus. Nisso consiste a expressão de Jesus que encontramos no final do evangelho de hoje. Antes das esmolas do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Aprendemos assim que o que conta diante de Deus é a pureza que vem do nosso interior. Revela essa pureza quem se preocupa com os que sofrem, quem é solidário, quem partilha, enfim, quem tem amor no coração. Querido irmão, querida irmã, não fiquemos, portanto, presos às regras, mas façamos das regras e normas que temos em nossa religião meios que fortaleçam nossa fé e nosso compromisso com Cristo, nos comprometendo com nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados. Façamos, portanto, uma varredura em nosso interior e assim essa limpeza se refletirá em nosso exterior por meio de obras de amor ao próximo. Querido irmão, querida irmã, encerremos esse momento rezando juntos. Senhor Jesus, reforça-me o desejo de ser limpo interiormente, de modo que, purificado do egoísmo, me consagre de coração à prática do bem. Amém. Conforme foi dito, querido irmão, querida irmã, hoje, nesse dia do professor, reconheçamos sua nobre importância para a sociedade humana, valorizando sua missão de ensinar. E hoje também, nesse dia 15, nós celebramos Santa Teresa, nascida em Ávila, Espanha, em 1515, ingressou no Carmelo aos 20 anos de idade. Nobre, bela e inteligente, muito trabalhou para vencer suas contradições internas e as falsidades de uma vida espiritual vazia. É grande mestra da mística cristã e aquela que devolveu à ordem carmelita o vigor espiritual. É doutora da Igreja por causa de sua profunda mística e espiritualidade. E encerrando, rezemos: Deus, pelo vosso Espírito, suscitaste Santa Teresa para indicar à Igreja um novo caminho na busca da perfeição. Concedei-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina espiritual e ser inflamados pelo desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.